Você já sentiu calafrios ao assistir a um filme de terror? Imagine se soubesse que a história por trás daquela freira assombrosa é mais real do que você imagina. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde desvendamos os mistérios do sobrenatural. Hoje vamos falar sobre a verdadeira história por trás de um dos filmes de terror mais icônicos dos últimos tempos, A Freira. Você sabia que essa freira tem raízes em eventos reais e assustadores? Vamos viajar até Borley Rectory, conhecida como a casa mais assombrada da Grã-Bretanha, e descobrir os segredos sombrios que inspiraram a criação da freira demoníaca, Valak. Curtiu o tema? Então, deixe o seu like agora e se inscreva no canal para mais histórias assombrosas e revelações sobrenaturais. Ative o sininho para não perder nada e compartilhe este vídeo com os amigos que adoram um bom mistério. Vamos juntos desvendar os segredos por trás de Borley Rectory e a enigmática freira que assombra nossos pesadelos. A estreia de A Freira 2 nos cinemas reacende o interesse pela história da personagem, que surgiu em Invocação do Mal 2. A cena em que a sombra da freira se move pelo quarto e se junta à imagem pintada dela mesma é um dos momentos mais icônicos do terror moderno. Embora Invocação do Mal se baseie em casos reais, muitos dos quais já foram abordados aqui no canal, acreditava-se que a freira, ou Valak, seu nome demoníaco, fosse uma criação fictícia da franquia. No entanto, essa crença não é inteiramente verdadeira. Valak se inspira em dois eventos da vida de Ed e Lorraine Warren, um dos quais envolve um dos locais mais assombrados da Grã-Bretanha, Borley Rectory. Essa é a história da freira de Borley, a personagem Valak, famosa no universo cinematográfico de Invocação do Mal, tem suas origens na demonologia. Em textos históricos de demonologia como a Chave Menor de Salomão, Valak é listado como o 62º demônio na hierarquia e está principalmente associado à localização de tesouros escondidos e à revelação de locais onde serpentes se escondem. Mas hoje não vamos explorar a demonologia. Em vez disso, vamos viajar para uma pequena vila no sudeste da Inglaterra para descobrir de onde veio a freira. O fascínio por Borley Rectory cativou gerações, atraindo aqueles que se sentem atraídos pelos mistérios do além. No escuro, há uma sensação, uma carga elétrica que percorre sua espinha, acendendo sua curiosidade e medo em igual medida. É a mesma sensação que impulsionou os curiosos e corajosos a se aventurarem nas trevas de Borley Rectory, armados apenas com sua determinação e sede por respostas. Nos anais da história, certos lugares adquirem uma reputação que transcende sua presença física. Borley Rectory era um desses lugares, uma manifestação de grandeza arquitetônica e infâmia sobrenatural. Construída pela família Bull em 1862, a reitoria tinha um propósito inicial bem diferente da Hora Sinistra, que cultivaria mais tarde. Era destinada a servir como moradia para o reverendo e sua congregação. Um refúgio onde a fé poderia florescer e as almas poderiam encontrar consolo. Mas não era um lugar novo. A reitoria foi construída para substituir a anterior que ficava no local. Um incêndio em 1841 destruiu completamente a reitoria anterior e levou mais de 20 anos para que uma nova fosse construída. Borley sempre foi um refúgio para o cristianismo. Monges estavam estacionados lá desde 1360. E é claro, ao longo dos anos, a área viu seu quinhão de história sombria. Mas é uma lenda em particular que parece ser a base de tudo o que aconteceria em Borley Rectory. Dizem que, em algum momento, um monge começou a ter um caso secreto com uma freira de um convento próximo. Seus crimes contra Deus não passariam despercebidos, no entanto, e logo foram descobertos e levados diante dos anciãos do mosteiro para serem punidos. E essa punição seria extrema, intoleravelmente cruel. Ambos foram condenados à morte. O monge foi enforcado, e dizem que a freira foi morta e enfiada viva nas paredes da reitoria. Embora ela aparentemente tenha sido trancada viva, deixada para enlouquecer e finalmente morrer de fome,
A localização exata de onde ela foi mantida seria descoberta mais tarde. Logo após sua conclusão, começaram a circular rumores sobre os estranhos encontros da família Bull. Visitantes da reitoria relataram ter ouvido passos fantasmagóricos ecoando pelos corredores, como se uma presença invisível vagasse pelos corredores. O ar ficou denso de uma apreensão palpável, e os paroquianos frequentemente falavam em tom baixo sobre vislumbres de figuras que piscavam e desapareciam em um piscar de olhos. A reconstrução havia despertado alguma energia que estava adormecida nos terrenos de Borley? Ou ela sempre esteve lá apenas esperando novos visitantes? Mas seria um ano após a conclusão da nova reitoria que a lenda realmente se firmaria. A reitoria era frequentemente usada como um local para crianças locais brincarem depois da escola. Uma tarde, o reitor estava em seu escritório escrevendo. Ele podia ouvir o som de um grupo de crianças correndo pela casa, rindo e conversando. Ele queria mandá-las de volta para o pátio. Mas primeiro precisava terminar seu trabalho. De repente, as vozes baixaram, despertando o interesse do reitor. As crianças entraram na sala de estar na ala leste da casa. O cômodo estava envolto em trevas, e assim que as crianças entraram, sentiram uma sensação de desconforto. A curiosidade, ou a bravura equivocada, no entanto, superaram-nas, e as crianças se aproximaram da sala escura. Não demorou muito para que notassem. No fundo da sala, perto do guarda-roupa, havia uma figura se movendo para frente e para trás, mal visível nas sombras. Todas as crianças ficaram congeladas no lugar, apenas observando a figura andar de um lado para outro na frente do guarda-roupa até que ela parou. A figura se virou para as crianças e, em um movimento suave, começou a se mover em direção aonde elas estavam. Quando se aproximou, seu rosto foi iluminado. Longe de ser uma sombra, parecia ser uma mulher mais velha, seus olhos encolhidos e escuros, seus traços pontudos, magros a ponto de serem quase esqueléticos. Ela vestia a túnica de uma freira, que caía solta sobre seu corpo frágil. Foi somente quando perceberam que ela não tinha pés e estava deslizando pelo chão em direção a eles que os gritos começaram. O reitor correu para a sala de estar e encontrou as crianças encolhidas, aterrorizadas. Elas contaram ao reitor o que tinham visto e estavam convencidas de que devia ser um fantasma. O reitor fez o possível para confortar as crianças, dizendo-lhes que não existiam fantasmas, e as mandou embora. Mas algo sobre a experiência deixou o reitor com uma sensação incômoda. Ele voltou para a sala de estar para olhar por si mesmo, mas, é claro, a sala estava vazia. Deixando a porta entreaberta, ele se virou e começou a caminhar de volta para seu escritório, apenas para ouvir a porta bater ao fazê-lo. E foi isso. Por 37 anos, o reitor viveu uma vida pacífica dentro das paredes de Borley Rectory. Mas então, poucos dias antes de se aposentar, as sombras de seu passado começaram a voltar. Mais uma vez, ele estava trabalhando em seu escritório quando ouviu os gritos aterrorizantes de uma dúzia de crianças. Desta vez do lado de fora, no pátio. Ele olhou pela janela para vê-las correndo em diferentes direções, longe do prédio. Ele correu pelas escadas e pela porta da frente, conseguindo pegar apenas as últimas duas crianças enquanto elas tentavam escapar. Mais uma vez, assim como havia acontecido 37 anos antes, as crianças afirmaram ter visto a presença espectral de uma freira nos jardins da reitoria. Mas desta vez, ela desapareceu diante de seus olhos. As histórias que se espalharam em torno da freira fantasmagórica eram como fios de névoa, outrora evasivas e intoxicantes. Ela era dita aparecer em momentos fugazes, sua forma etérea emoldurada pelo vidro frio da janela, uma sentinela silenciosa presa entre os reinos. Alguns sussurravam que ela era o espírito implacável de uma freira trágica que havia encontrado seu refúgio final dentro das paredes da reitoria, enquanto outros acreditavam que ela era uma mensageira do além, uma precursora de fortunas e infortúnios que ainda estavam por vir. Uma sensação de desconforto se instalou sobre aqueles que ousaram chamar a reitoria de lar, roendo as bordas de sua sanidade como uma fome insaciável. Sombras dançavam na periferia da visão, e a fronteira entre a realidade e o sobrenatural se confundia,
lançando dúvidas sobre o que poderia ser confiável. O véu entre os mundos ficou fino, permitindo que o passado sangrasse no presente, uma fusão de linhas do tempo que se desenrolava em sussurros e sombras. Não demorou muito para que a reitoria encontrasse seus próximos ocupantes. Quando o reitor partiu, o reverendo Guy Smith e sua esposa, Mabel, se mudaram. Logo depois de se mudarem, Mabel estava limpando a sala de estar. Ela abriu o velho armário que ficava na parte de trás da sala fracamente iluminada e ficou horrorizada com o que descobriu. Escondido no fundo do armário, havia um crânio humano. O casal entrou em contato com as autoridades imediatamente. Eles nunca foram capazes de identificar a quem o crânio havia pertencido, mas conseguiram determinar que ele tinha cerca de 100 anos e aparentemente pertencia a uma jovem. Depois que o crânio foi removido da propriedade, os Smiths começaram a ter acontecimentos estranhos. Parecia que períodos de agitação, nova propriedade, construção e eventos sobrenaturais. O casal começou a ouvir passos estranhos pela propriedade no meio da noite. Luzes estranhas eram vistas nas janelas, e o mais perturbador, eles alegavam ver a aparição de uma carruagem puxada por cavalos se movendo pelo pátio. Muito parecido com o caso da assombração de Enfield, que abordamos recentemente, o casal entrou em contato com o jornal, o Daily Mirror, na esperança de despertar o interesse no caso. Muitas vezes parece que nessas circunstâncias as pessoas não sabem para onde se voltar. Então eles tentaram divulgar sua história na esperança de que alguém viesse ajudar. Funcionou. O Mirror enviou um repórter para a propriedade, e esse repórter levou consigo um homem chamado Harry Price, um dos pesquisadores paranormais mais famosos do país e membro da Sociedade para a Pesquisa Psíquica. Em sua primeira visita, ele estava apenas lá para ajudar o repórter. Durante essa breve visita, o repórter testemunhou uma série de eventos paranormais. Ele relatou ter visto uma figura escura e sombria se movendo pelo pátio, mas quando tentou segui-la, não encontrou nenhum vestígio da pessoa. Então ele decidiu voltar para a reitoria, mas assim que estava prestes a entrar, um pedaço de vidro caiu de uma das janelas do andar de cima, por pouco não o atingindo. Quando Price e o repórter correram para o andar de cima, para tentar encontrar de onde o vidro havia caído, um vaso passou zumbindo pela cabeça do repórter, por pouco não o atingindo. A atividade paranormal cresceu e cresceu durante o tempo dos Smiths na reitoria. Eles durariam apenas 3 anos antes de decidir que não conseguiam mais lidar com isso e se mudaram. O conto dos habitantes espectral de Borley Rectory cresceu, e também o fascínio pelo enigma que dominava a velha casa. A assombração não se limitava a meras aparições. Ela estendeu seus dedos etéreos para o reino dos vivos, deixando uma marca indelével nas experiências de quem residia dentro de seu abraço sinistro. A reputação da reitoria como um antro de atividade paranormal atingiu um novo zênite quando Lionel e Marianne Foster se mudaram para seus aposentos fracamente iluminados. Os Foster se tornariam os protagonistas involuntários de The Haunting. Sua presença despertou as forças adormecidas que estavam escondidas nas paredes. Marianne, com seu comportamento quieto e natureza introspectiva, parecia particularmente suscetível à influência da reitoria. Ela relatou encontros que desafiavam a lógica, uma mão invisível que puxava suas roupas, sussurros incorpóreos que ecoavam nos corredores e objetos que se moviam por conta própria. No entanto, foi a necessidade sensacional de comunicação de um espírito que a fez arrepiar. Mensagens, às vezes feitas em escrita arcaica, começaram a se materializar nas paredes. Lionel, outrora cético, foi gradualmente atraído para a teia do sobrenatural. Ele documentou as experiências com uma mistura de fascínio e desconforto, capturando os eventos conforme se desenrolavam. Objetos levitavam, fotografias revelavam formas espectrais estranhas, e a própria reitoria parecia ser um portal para o desconhecido. Um portal por meio do qual os vivos e os mortos podiam se entrelaçar. Mais do que quaisquer outros moradores, os Foisters, e particularmente Marianne, pareciam experimentar uma atividade cada vez mais violenta durante os 5 anos em que viveram lá.
Objetos eram lançados por uma força invisível. Janelas eram quebradas, e sua filha se viu trancada em um quarto que nem tinha uma fechadura. A escrita que aparecia nas paredes aparecia em vários estilos de caligrafia diferentes, e parecia constantemente fazer referências a Marianne. Foi sugerido que a razão pela qual Marianne foi isolada foi porque, mais uma vez na história de Borley, estava se repetindo. A esposa do reverendo admitiu ter tido um caso com seu hóspede na reitoria, confundindo ainda mais os fatos. Ela afirmou ter usado a atividade paranormal para ajudar a encobrir suas próprias atividades extraconjugais noturnas. Após 5 anos, a família deixou Borley envergonhada, mas a confissão de Marianne não fez nada para dissuadir a comunidade paranormal, pois os tentáculos da reputação sobrenatural da reitoria continuam a se espalhar, atraindo os curiosos, os bravos e os incrédulos. Ficou claro que a reitoria era mais do que apenas uma casa assombrada. Era um reino por si só, um reino onde o passado e o presente colidiam em uma sinfonia de acontecimentos inexplicáveis. Esse aumento nas atividades viu o retorno de Harry Price, um nome que ficaria para sempre entrelaçado com a saga de Borley. Uma figura controversa no campo da pesquisa paranormal, a participação de Price adicionou um elemento de intriga e ceticismo ao drama em andamento. Ele chegou armado com instrumentos científicos e uma determinação para desvendar os mistérios da reitoria. Suas investigações, embora abrangentes, foram recebidas com aclamação e críticas, pois ele frequentemente enfrentava acusações de sensacionalismo e manipulação. Em 1937, Harry Price viveu na reitoria por um ano inteiro, contratando dezenas de pessoas para ajudá-lo em sua extensa pesquisa sobre os fenômenos. As sessões espíritas de Price dentro das paredes da reitoria serviram como um catalisador para uma atividade intensificada. O véu entre os vivos e os mortos parecia ficar mais fino, e a casa respondeu com uma cacofonia de fenômenos inexplicáveis e mensagens comunicadas por meio de escritos nas paredes. Em um determinado momento, a mensagem Poço apareceu nas paredes da reitoria, o que levou a equipe de Price a desenterrar um poço antigo que ficava nos terrenos. Incrivelmente, isso os levou a encontrar restos mortais humanos, supostamente os restos mortais de uma freira muito esquecida que havia sido deixada no fundo desse poço. A freira era uma constante que aparecia ao longo da investigação, com médiums que visitaram o local alegando ter visto a freira, e um deles até fazendo contato com ela. A freira, aparentemente, disse ao médium que a reitoria seria novamente destruída por um incêndio. E de fato, um ano depois que Price e sua equipe deixaram a reitoria, o mais novo morador da casa acidentalmente derrubou uma lamparina a óleo, incendiando a reitoria. O prédio foi então demolido quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim em 1944. Mas, aparentemente, a atividade não havia terminado. A equipe de construção que o derrubou afirmou ter experimentado uma série de atividades. Até hoje, há relatos de avistamentos e eventos estranhos no antigo local da reitoria. A atividade aparentemente também se espalhou para a própria igreja, com muitos investigadores paranormais ao longo dos anos fazendo a peregrinação a Borley e tornando a igreja o centro de suas pesquisas, com muitos se tornando testemunhas da presença contínua da freira. É aqui que os Warrens entram. Nos anais da investigação paranormal, poucos nomes carregam o peso de Ed e Lorraine Warren. Famosos por seu trabalho na exploração do inexplicável, eles se aventuraram no coração do mistério de Borley Rectory, com uma mistura de curiosidade e cautela. Sua visita à igreja de Borley, onde os restos da assombração da reitoria ainda pairavam, adicionaria mais uma camada de intriga à história já mistificante. Adjacente ao antigo local da reitoria ficava a igreja de Borley. Foi à sombra de suas paredes antigas que os Warrens pisaram, guiados pelos sussurros do sobrenatural. A primeira experiência paranormal que Ed teve foi realmente fenomenal. É um dos únicos lugares onde a atividade poltergeist é permanente, onde tudo acontece assim que você se envolve, assim que você entra, assim que você se envolve em entrar nessa igreja e começar sua pesquisa, algo vai acontecer. O casal faria várias visitas à igreja e áreas vizinhas ao longo dos anos, chamando-a de lugar mais assombrado da Grã-Bretanha.
A igreja, envolta em história e lendas, guardava segredos entrelaçados com os da reitoria, criando uma tapeçaria do desconhecido. Ed e Lorraine estavam determinados a desvendar enquanto exploravam o cemitério da igreja. Os Warrens foram recebidos por uma atmosfera carregada do peso do tempo. Lápides desgastadas por séculos de intemperismo ficavam como sentinelas silenciosas, testemunhas da passagem de gerações. Nos ecos de histórias há muito esquecidas, o campanário da igreja alcançava os céus, uma conexão entre o terreno e o divino. Enquanto seus bancos, desgastos pelo tempo, carregavam as marcas de inúmeras congregações que haviam procurado consolo dentro de suas paredes, dentro dos confins ocos da igreja, os Warrens tiveram um encontro que desafiou suas expectativas. Como investigadores experientes do sobrenatural, eles não eram estranhos ao assustador e ao incomum. No entanto, o que aconteceu dentro do espaço sagrado da igreja deixou até mesmo os veteranos experientes atônitos e humildes. Lorraine Warren, conhecida por suas sensibilidades psíquicas, relatou sentir uma energia profunda. Uma energia que ela sentiu no momento em que entrou na igreja, no final de uma noite no início dos anos 70. O genro dos Warrens falou em uma entrevista posterior sobre Borley. Ele afirmou que assim que Lorraine entrou na igreja, ela foi atingida pela presença da freira, deixando uma marca poderosa nela que, com tudo o que os Warrens testemunharam ao longo dos anos, ainda a abalou até o âmago. Ed Warren, normalmente uma presença constante e pragmática, descreveu isso como um frio sobrenatural que parecia penetrar em seus ossos. Ele contou ter ouvido sussurros fracos que pareciam emanar do próprio ar, sussurros carregados com os ecos de conversas passadas, o riso das crianças. Enquanto estava dentro da igreja, ele sentiu uma conexão, um fio que ligava o presente ao passado, os vivos aos falecidos e o tangível ao etéreo. Mas não foi apenas esse encontro com a freira que inspirou a personagem de Invocação do Mal. No entanto, alguns anos depois, Lorraine estava em casa lendo um livro, quando sentiu uma presença familiar. Em suma, a experiência de Lorraine Warren com a freira na igreja de Borley se provou ser mais do que um mero encontro assustador. Foi um evento que moldou sua visão de mundo, aprofundou sua conexão com o paranormal e serviu como fonte de inspiração para a criação de um dos universos cinematográficos de terror mais aclamados da história recente. A freira fantasmagórica de Borley se tornou um símbolo do poder do sobrenatural. Um alerta constante de que nem tudo pode ser explicado pela lógica e que os horrores mais terríveis podem estar à espreita nas sombras, prontos para nos aterrorizar.